Olá! Estamos de volta no 9º episódio do Logato Cast. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje nós vamos receber uma convidada super especial. É minha cliente da agência Logato Marketing. Aqui 90% das pessoas que passaram aqui nos episódios anteriores ou são parceiros, ou trabalham comigo, ou são meus clientes. E estou muito feliz com esse projeto lindo que tem realmente acrescentado muito na vida dos empresários e especialmente na vida dos meus clientes. E hoje eu estou com uma cliente maravilhosa, Bia Tartucci, mentora de carreira e liderança. E eu quero que vocês conheçam essa pessoa incrível. Bia, seja muito bem-vinda, que felicidade estar aqui com você. Me conta, primeiro de tudo, quem é a Bia Tartucci? Ok. Primeiro sou eu que tenho que agradecer, né? É um prazer estar aqui com você. A Bia, na realidade, é Ana Beatriz, né? Mas ela nem lembra que tem esse nome, já ficou Bia Tartucci, é minha marca. Eu sou a mãe do Luca e da Chiquinha, sempre falo, minha filhinha de 4 patas, né? Que delícia. Sou psicóloga. E desde da psicologia, desde que eu entrei, né, há muito tempo atrás, eu já tinha escolhido recursos humanos. E numa época que talvez na minha sala só tivesse pessoas para clínica, né, muito psicanálise, era muito essa busca, né, da questão da clínica, mas eu sempre quis RH. E aí fiz a minha carreira toda em RH, como uma mentora de carreira hoje, eu acho que desde lá atrás eu tracei exatamente as empresas que eu queria trabalhar, né, os cargos, né, que eu estava sempre pleiteando alcançar, e tinha traçado uma meta que eu seria diretora de recursos humanos de uma grande corporação. E assim, eu conquistei a minha primeira cadeira de diretoria, foi com 32 anos, fui muito jovem, foi um desafio assim, imenso. E depois eu continuei, né, na área, até que ano passado eu tomei a decisão de me aposentar do mundo corporativo, né, foram mais de 30 anos, e iniciar então uma carreira, né, de empreendedora. E aqui estou eu, né, escolhi exatamente carreira e liderança, e estou aí nesse praticamente um ano, né, agora fazendo esse trabalho solo, digamos assim. Eu tenho uma sócia, né, mas não estou mais ligada a nenhuma empresa como funcionária. Que maravilha, história linda! Já tô assim. E me conta uma coisa, você se aposentou então? Do mundo corporativo, sim. Sim, mas se aposentou CLT, né? Na realidade, eu ainda não sou aposentada. Ah, tá, isso eu queria entender. Eu tô até dando entrada, porque assim, não pela idade, mas pelo tempo, Sim. eu já poderia me aposentar. Sim. Então, eu já estou movimentando, né, os papéis para, de fato, me aposentar mesmo, né? Mas, para mim, eu já me aposentei do mundo corporativo, no sentido de que não tem volta. Né? É uma decisão difícil, muito difícil, quando você tem uma posição grande de liderança, que você tem um salário, né? Tem todo enfim, uma porção de coisa envolve, né? Benefícios, enfim. E aí você toma essa decisão para empreender onde é uma realidade diferente. Até porque empreender no Brasil não é algo tão simples, pois é, né? Daí você tem que lidar, né, com esses altos e baixos, né? Mas foi algo que, não foi alguma coisa também que eu dormi e acordei, né? Foi algo que foi planejado, né? Etapa por etapa. Então, eu fiz uma reserva financeira para qualquer momento, né? Que tivesse mais no baixo, né, do que no alto. E estou feliz. Eu acho que foi uma das decisões, assim, mais acertadas que eu tomei. Me perguntam se eu tenho saudade. Até porque eu tenho muito contato ainda com as pessoas, né, da empresa, principalmente da última, embora eu guarde, muitos contatos de outras empresas, mas não tenho mais saudade da vivência do mundo corporativo, daquele dia a dia. Eu, enquanto empregada, né, funcionária daquele mundo, eu não tenho mais saudade. Eu tenho uma gratidão imensa, porque o que eu sou hoje, eu devo a toda essa minha história, né? Mas eu acho que agora eu tenho um outro papel, uma outra missão, um outro propósito, que não é mais estar associada, ligada a uma única empresa.
Entendi. Nossa, que lindo. E empreender é bem isso, né? É você saber fazer a diferença na vida do outro e poder entender que você não precisa ficar preso só ali, Isso. né? Mas o que te levou a tomar essa decisão, a fazer essa transição depois de 30 anos de carreira? Então, Luana, eu sempre fui um RH de startup, né? É engraçado, eu nunca sentei numa mesa, numa sala, onde já tivesse tudo pronto de recursos humanos. Eu sempre cheguei para startar o processo na empresa. Algumas, inclusive, não tinha nem mesa, nem cadeira, nem sala, digamos assim. Eu tinha que estruturar do zero. Então, eu trabalhei com o processo, obviamente, a minha vida inteira para colocar, né, as coisas funcionando. Mas eu sempre fui um RH muito humano, com um olhar muito para a gente. Eu acho que numa época que nem se falava em humanização, porque eu sou de um RH que antes era muito operacional, não era estratégico, o RH virou estratégico muito tempo depois, tá? De eu iniciar. Mas eu sempre tive um olhar para a gente. E eu acho que nesses últimos anos eu fui entendendo que eu não era mais aquela mulher 100% processo, eu era 120% gente. E eu entendia, assim, que eu estava ajudando uma empresa e um número X de funcionários. Mas eu sentia que eu podia ajudar a muito mais empresas como consultora e a muito mais, né, pessoas que estivessem precisando de um apoio, né, de um aconselhamento, de uma mentoria para desenvolver suas carreiras. Então, eu acho que esse foi o maior, assim, entendeu, divisor, quando eu percebi que eu não era mais 100% processo, eu era 120% gente e que eu tinha essa missão agora de ajudar mais pessoas, né? E aí eu tomei a coragem e vamos lá. Né? Muito bom, corajosa realmente. Foi. Porque hoje no Brasil, né, além de empreender não ser algo tão simples, às vezes as pessoas querem empreender, mas não têm essa coragem. Né? O desafio maior é ter a coragem, porque às vezes elas têm toda a estrutura, todo o passo a passo, sabe o que fazer, mas não tem a coragem. E você se estruturou, mas foi a corajosa. Então, parabéns. Tive apoio, né? É muitas importante. pessoas me apoiaram, minha mãe, meu marido, meu filho, né? Minha sócia. Então, assim, eu acho que eu tive um apoio, né? Me estimulando a tomar essa decisão. E eu, né, assim, eu acho que eu também fui muito corajosa. Sim. Eu sou uma pessoa corajosa. Isso é bom. Às vezes eu demoro um pouco a tomar uma decisão, porque eu fico realmente elaborando, mas quando eu tomo. Né? Então, assim, eu tô feliz. Isso é o mais importante. Muito contente. Estar feliz com o que faz. A gente deixa de pensar só no trabalho, a gente pensa muito no propósito, né? E eu trabalho... Porque eu acho que agora eu tô conseguindo fazer só o que eu gosto. Né? Porque bom. quando você está no mundo corporativo, não tem como. Você faz muita coisa que você gosta, muita coisa que você não gosta. Bia, o que você gosta? Detesto demitir gente, por exemplo. Né? Então, tem muita coisa no mundo corporativo que não é legal, mas a gente tem que fazer porque faz parte daquele escopo do cargo. Isso com qualquer profissão. Né? E agora, quando eu tomo essa decisão de desenhar, né, o que eu ia fazer, o que eu iria empreender, eu tomei muito cuidado de procurar fazer coisas que realmente me dão prazer. Eu trabalho muito mais, tá, Luana? Normal. Mas a gente acha que não, sabe? Você vai ser dona da sua vida, da sua agenda, né? Não, imagina. Muitas vezes o Luca tem que bater na minha porta, mãe, não vai acabar, não tem sábado, não tem domingo, não tem, né? Porque primeiro a gente gosta. Então a gente vai, esquece, não é? Mas eu estou trabalhando com prazer, então, assim, é diferente. A satisfação é imensa. Maravilhoso. E quais são as suas frentes de atuação hoje dentro do RH, dentro da sua mentoria? Como funciona? Então, não dá para eu também, né, me desvincular totalmente do RH e serviço, como eu chamo, né? Os jobs, né, que me contratam para algum projeto específico. Principalmente as pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm uma estrutura, né, para ter uma área de recursos humanos, não poderia ter uma diretora de RH. Às vezes até acham que é cara. Não, a Bia é cara. Não, a Bia está trabalhando por um projeto. Né? Então, tem alguns projetos nesse sentido, que estão ligados, às vezes, ao próprio recrutamento e seleção, a pesquisa de clima, a avaliação de desempenho, a palestra, workshop.
É muita coisa hoje da NR1, né, da adequação à NR, com a questão da saúde mental. Então, são projetos, né, de empresas que contratam para um projeto ali, né? Eu tenho ainda, né, um olhar de carreira, né, pessoas que me procuram, que aí são mentorados, é uma mentoria individual, é um projeto totalmente customizado, eu acho que essa é a grande marca minha. Eu não consigo fazer nada em escala, vamos fazer uma turma de carreira, eu não consigo, tá? É bem individual. Então, se a Luana estiver passando um momento que ela não está feliz no trabalho, ela quer uma nova posição, ou Luana está desempregada, quer arrumar um emprego, né? A Luana hoje não está conseguindo se desenvolver, não consegue uma promoção, a Luana quer reforçar a liderança dela, Luana quer mudar de carreira. Hoje em dia as pessoas estão muito infelizes. Então, chega para mim as pessoas muito infelizes com o seu momento atual. E aí a gente tem que entender se é a empresa, se é a posição mesmo, se não quer mais ser, por exemplo, RH, né? Então, a gente primeiro estuda um pouquinho essa tristeza, né? Muita cultura tóxica que a gente vê, muita liderança tóxica. Então, aí é a mentoria de carreira. E agora, eu já atendia mentoria de liderança individual, pessoas que realmente, né? Alguns virei líder e agora, né? Vamos começar a liderança, outros não, querendo realmente entender o seu papel de liderança, porque estão com alguns problemas na companhia, para fortalecer um pouco a posição. E aí, eu e a minha sócia, a Dani, que está sempre junto comigo, menos na carreira, ela está junto comigo no recursos humanos, né? E principalmente recrutamento e seleção, e na questão da liderança. E a gente agora está desenvolvendo, sim, para 2026, um projeto mais robusto em cima de liderança, né? E, então, está sendo, assim, super gratificante, a gente está já desenhando esse projeto novo, então eu acho que o nosso foco que não vou deixar de atender empresas com um foco muito forte em liderança, né? Saúde mental, que é liderança, mas eu e a Dani estamos com esse projeto assim, muito bacana. Ela é uma grande líder também, e eu nos conhecemos, né? Trabalhamos juntas, então a gente conhece, e ela era operações, eu era já RH, né? Então, assim, eu acho que o meu forte agora para 2026 vai ser botar em prática, né, todo esse projeto que a gente está desenhando de liderança. Muito bom. E você costuma dizer que liderar começa de dentro, né? Você usa seus dons da psicologia para trabalhar um pouco o autoconhecimento do seu mentorado? Como funciona isso? Luana, eu acho que você pegou direitinho, né? Porque, de fato, né, eu nunca cliniquei. Mas como eu sempre tive esse olhar, né, muito humano, uma escuta muito ativa, todas as empresas por onde eu passei, as pessoas falavam, vamos botar um divã aqui na sala da Bia, né, as pessoas sempre iam conversar comigo. E eu tenho um olhar, obviamente, de psicóloga, né, por mais que eu não clinique, mas eu tenho um olhar, né, de entender as pessoas, enfim. E aí eu procurei, sim, claro, né, de alguma forma. Não é um atendimento, tá? Eu não estou ali fazendo terapia, mas eu utilizo, obviamente, de recursos, né? Para que porque eu não consigo entender ninguém, né? Mesmo na carreira, que consiga isso e se conhecer, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento, sim. Entender os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas limitações. E muitas vezes, até, por incrível que pareça, fazer com que as pessoas enxerguem os seus potenciais, porque às vezes a pessoa enxerga muito mais, por incrível que pareça, a autoestima está tão lá embaixo, né? Aquele sentimento de derrota, e aí eu consigo ajudar o outro a ver o potencial que ele tem, né? E aí a gente tem que fortalecer essas competências porque elas existem, e aí na medida que a gente faz todo esse autoconhecimento, você consegue liderar de uma maneira mais consciente, né? Mais coerente também, e menos por impulso. Então, por isso que eu procuro sempre fazer um trabalho, sim, de autoconhecimento. Digamos que os homens, às vezes, são mais difíceis do que as mulheres. Sempre né? são. Mas já tive alguns cases de sucesso, inclusive que eles me falam no final, nunca pude imaginar que eu fosse te falar essas coisas. Então, isso é muito gostoso, né? A gente poder ver aquele, né, desabrochar, né, da pessoa ali, do nosso mentorado, as descobertas.
Então, eu uso muitíssimo do autoconhecimento, sim. Eu costumo dizer que autoconhecimento é libertador, Total, né? total. E a gente está saindo, depois da pós-pandemia, a gente está saindo desse preconceito do psicólogo, né? Antes da pandemia, eu ainda ouvia muitas pessoas falando que psicólogo é coisa de gente doida, eu não tenho problema de doideira, eu não sou louco para ir no psicólogo. Nossa, eu cresci ouvindo isso, Exato. né? Quando eu escolhi a psicologia, minha mãe falou... Você vai né? cuidar de Você gente imagine, doida. há 30 anos atrás, né? E eu era muito boa em matemática, você imagina, eu fiz engenharia, a escolha foi engenharia, passei em engenharia. Estava na engenharia na UFRJ. E aí, de repente, chega um dia em casa e falo, tranquei, você é psicóloga? Gente, Coitada da mãe. não sei como minha mãe não que Surtou, não me botou pra fora. Nossa. Ela, pelo amor de Deus, psicóloga é tudo maluco, não sei o que, tal, né? Desse jeito. Desse jeito, né? E tem sim, isso ainda existe, né? Mas agora eu acho que pós-pandemia, você falou tudo, né? Você não consegue horário com um psicólogo e um psiquiatra. Né? As pessoas realmente estão doentes, exatamente. Então, as pessoas não dão valor a isso, né? Que não tem nada a ver com doença, pelo contrário, né? Se conhecer para você poder melhorar nas suas relações sociais, profissionais, afetivas, né? E muitas vezes as coisas não dão certo porque você não se conhece. Não, autoconhecimento é apaixonante. Além de libertador, é apaixonante. É apaixonante. E aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque eu antes da pandemia, eu já tinha ido a psicólogos, mas assim, sabe quando não fazia muito sentido, assim? E aí, pós-pandemia, eu entendi que o Fique em Casa mexeu com a cabeça de tanta gente. Muita gente. E a gente pôde desmistificar isso, entender quanto isso é importante. Eu passei por tantos processos de terapia, de coach, de mentoria, que foram tão edificantes, que me trouxeram a quem eu sou hoje, né? Esse autoconhecimento, que você leva para a vida. Para a vida. Para o profissional, para os seus relacionamentos. Para todas as esferas. Isso é realmente maravilhoso. E é tão importante que a partir de janeiro de 2026, a gente tem uma nova legislação aí que está obrigando as empresas, né, a se adequarem a uma NR1. Conta pra mim, você com essa visão de 30 anos de mundo corporativo, o que você acredita a respeito dessa legislação? Porque eu acho, eu sou leiga, mas pra mim já existia há muito tempo. Porque na realidade, assim, a NR1 sempre existiu, mas ela olhava, o olhar da NR1 se falava de segurança, né, de uma maneira geral. Não se falava especificamente de segurança psicológica, digamos assim, de saúde mental. Era cuidar do empregado, segurança e saúde, mas não dizia claramente que era física, nem claramente que era emocional, tá? Mas era a CIPAT? Não, sim, temos a CIPAT, temos a CIPA, em todas as empresas tem, e a NR1 também já foi escrita em 1960 e pouco, se eu não me engano, não lembro muito bem a data. Só que agora ela está tendo uma adequação na redação, que agora está se colocando na saúde mental. Era uma questão de interpretação. Entendi. Se a gente quisesse interpretar já desde muito tempo que a saúde ali e a segurança é plena, a gente entenderia que era física e mental. Só que os olhares de todas as empresas sempre foi muito para a segurança física. Daí a CIPAT está muito mais ligada à questão da segurança do trabalho, do uso do protetor, né, do óculos, da luva, da própria roupa, que são os EPIs. Sim. Né? E se esquecia de falar na saúde. Então, quando começou, né, isso foi um alerta do próprio governo, vendo a quantidade de pessoas sendo afastadas por problemas psiquiátricos, entrando, obviamente, no INSS. Isso, então, veio à tona como a gente vai fazer com que as empresas, né, comecem a cuidar para que tenha menos afastamento. Né? Obviamente, que o INSS paga menos. Né? Então, surgiu, né, esse movimento da nova lei. Não é nova lei, a lei existe. O que muda é a redação, que agora coloca saúde mental, né? Essa preocupação. Agora, para mim, isso não precisava de lei. Não precisa de lei. Isso tem que estar na cultura da empresa, tem que estar nos valores, aqueles valores bonitos que a gente vê, né, nas paredes. Eu acho que cuidar do bem-estar do funcionário, da mente, é algo assim, entendeu? Básico. Agora, você vai precisar de uma lei, você vai precisar de um fiscal que vai lá,
que vai pedir lá a tua relação, né? Ele pode pedir uma porção de coisas para ver se você cumpriu ou não os pré-requisitos, né? Se você tem programa de saúde mental, de qualidade de vida, de bem-estar, né? Vai querer ver sua pesquisa de clima, vai querer ver seus atestados médicos. Eu falo, gente, precisaria disso? Era só as empresas incorporarem na cultura das empresas, né, que bem-estar está ligado diretamente ao negócio, a resultado. Né? Porque quando o empregado está doente, interfere no resultado. Total. Empregado feliz, produtividade é alta. Para mim, é uma equação assim, tão simples como 1 mais 1 é 2. Né? E eu sempre fui muito criticada por talvez eu ter sido assim, eu brinco, né, que eu sou uma ativista dessa coisa da humanização. Eu sempre fui aquela pessoa que, Bia, você é mais ligada a resultado, né? Ou pessoas. Eu vou sempre falar, não tem resultado sem pessoa. Não existe. Né? Então, para mim, pessoa está em primeiro lugar. Pessoa motivada, engajada, bem cuidada, essa pessoa dá resultado. Então, está implícito. O resultado, para mim, está dentro de pessoas cuidadas. Né? Não sou aquela pessoa, Bia, boazinha, protege. Não põe a mão na cabeça. Se o funcionário não está entregando, não está trabalhando, está rebelde, está indisciplinado, eu sou a primeira a ter o café amargo como eu sou conhecida. Biazinha, mocinho, vem aqui tomar um café amargo comigo. Eu sou a primeira. Adorei café amargo. Café amargo. Esse é meu jargão. Então, na Zara, então, todo mundo conhece o café amargo com a Bia. Então, assim, eu sei exatamente separar o joio do trigo. Agora, a gente explorar, né, lideranças às vezes tóxicas, né, aquelas sobrecargas de trabalho, aquela hostilidade no tratamento, condições desumanas, né, preferências numa hora de promoção, né, Luana tá lá, entrega tudo, trabalha pra caramba, tá aqui na empresa há 10 anos e o bonitinho ali que é amigo do chefe, é promovido. Isso faz mal, obviamente, à saúde mental, né? Então, eu torço muito que dê certo, mas eu acho que não precisava de nenhum. Era só as empresas entenderem, e a liderança, né, que isso está ligado a resultado. Eu não sei se você sabe, eu sou contadora de formação e eu sempre falei em todas as empresas que eu passei que o capital humano é o maior bem que uma empresa tem. Isso eu falo. Se você valorizar o capital humano, seu resultado vai aumentar exponencialmente. Com certeza. Hoje eu trabalho com comunicação, né, não atuo mais como contadora. Eu e a Daniela Andrade estamos prestando um treinamento numa empresa de atendimento ao cliente, né? A comunicação assertiva, a comunicação não violenta. E nós estamos muito felizes que toda vez que a gente volta é uma outra turma, né? São vários turnos de vários funcionários de horários diferentes. Então, aí a gente entra com uma turma e a outra que está saindo encontra com a gente. Nossa, volta. Foi tão gostoso. Agora, tomara que isso tudo que vocês tenham falado continue acontecendo. Não é? Não, mas eles falaram, inclusive hoje eu encontrei com um isso é importante. Que falou assim, olha, mudou muito, melhorou muito. Tanto o clima, porque a gente trabalha o atendimento ao cliente, mas também a comunicação dentro da própria empresa. Que isso é importante, porque senão o funcionário se desmotiva. Fica muito bonito, às vezes, na sala de aula, mas no dia a dia. Porque eu falo, né? Eu acho que todos esses treinamentos, esses workshops que a gente tem que fazer, tem que massificar com a liderança. É isso aí. Com o corpo diretivo da empresa. Porque se não vier de cima, não acontece, né? É verdade. Não, a gente está muito feliz que quem nos chamou para dar esse treinamento foi o líder da equipe. Ótimo. E a gente sempre valoriza muito ele pelo que ele tem feito pelos liderados. E a importância dele estar lá com uma pessoa que tem 5 anos e que tem 3 meses. Perfeito. E ele colocou junto. Isso. Nossa, foi sensacional. Tem sido sensacional. Que é um case, né? Um benchmarking aí para outras empresas, né? Com certeza. A gente está muito feliz. Mas ainda sobre liderança, eu estou sabendo que você foi convidada para ser coautora de um livro de liderança. Aqui, eu trouxe até para a gente ver. Não é teu, fiz até dedicatória. Gente, olha, eu ganhei o livro. Gente, eu amo. Você sabe que eu fui líder de uma grande empresa, né? Uma multinacional americana, durante 9 anos, muito feliz. Eu liderava um exército de voluntários, né? Nossa. Porque nenhuma era... Ai, gente, tem dedicatório e tudo. Amei, olha. Depois eu compartilho com vocês, tá? Mas conta como é que foi esse desafio. Então, na realidade, assim, Luana, eu sempre tive o desejo de escrever o meu livro.
Mas eu, assim, eu às vezes eu falo, gente, vou começar por onde? Eu vou escrever sobre o quê? Eu sempre ficou na minha cabeça, né? Gente, nossa, anos eu tenho esse desejo. Até que eu fui convidada, né, por essa editora, que um grupo de 30, né, líderes estariam escrevendo, são 30 capítulos, são, né, 30 autores, e o tema era liderança. Falei, gente, será se eu vou conseguir? Fiquei assim um pouco ainda reticente, né? Pude escolher, né, o capítulo, o tema que eu gostaria de escrever. Óbvio, né, que eu tive que fazer gestão de pessoas orientada a resultados, porque é a minha, né, a minha bandeira que eu levanto há anos. E quando eu comecei a escrever, eu fui percebendo que ali estava toda a minha trajetória, né? Eu falei, gente, que delícia isso, né? E eu fui escrevendo que, assim, foi mais fácil do que eu imaginava. Tanto é que agora já está no forno o meu livro, né? Para ano que vem eu lançar. Então, foi uma experiência muito bacana, porque no momento em que eu escrevi, eu lembrava, assim, de muitas situações. Parecia que eu estava escrevendo mesmo para aquele líder que eu queria que lesse, né? Reviveu também. Revivi muita coisa. E saber que outras pessoas possam ler e que vão certamente usar um pouquinho, né, de cada capítulo, porque os capítulos eu já li, óbvio, né, o livro inteiro. Assim, todo mundo, eu acho que realmente fez com muito carinho esse livro. E o meu desejo é esse, né, é que outros líderes possam utilizar no seu dia a dia, né, que se inspirem por esses relatos aí, porque eu acho que cada um relatou um pouco da sua vivência. Da sua essência também. Com certeza, né? com certeza. Eu já vou indicar para todas as minhas amigas diretoras da Mary Kay. Porque vale a pena. Tenho certeza, porque liderança com resultado é tudo que a gente precisa para liderar um exército de voluntários, né? Com certeza. Hoje eu não atuo mais, mas eu sei a importância da liderança servidora, porque quando eu cheguei na empresa 9 anos atrás, eu era uma líder autocrata. Quase todos. E eu tive que vim do mundo corporativo, Quase né? todos. E eu tive que me reconstruir, muito autoconhecimento. Isso. E aí eu consegui hoje... Mas eram modelos também, que antigamente era exigido. Era. Né? Foi aquilo que a gente conheceu. E no corporativo é muito assim também, pois né? Se você não for esse tipo de líder, às vezes você nem é contratado, às vezes, né? não é? E aí a gente tem que, obviamente, né, se autoconhecer. E aí, depois de um determinado momento, Luana, se você tivesse continuado no mundo corporativo, você já ia começar a meio escolher a empresa que você ia trabalhar, porque você ia ver que aquele perfil de liderança não era mais seu, não fazia mais sentido, você ia acabar adoecendo também, né? Então, a gente tem que também começar a escolher, porque eu sempre falo para as empresas que eu trabalho com seleção, gente, a gente escolhe, mas o candidato também escolhe a empresa que quer trabalhar. Antigamente, não. Antigamente, a gente... Hoje, não. O candidato hoje escolhe. Então, as empresas precisam tomar cuidado com isso. Se é uma marca empregadora atraente. Essa galera nova, essa geração nova, ela não vai querer trabalhar numa empresa que sabe que internamente não tem um olhar humano, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher sim, e esse é o meu conselho para toda a liderança. Escolha a empresa que você quer trabalhar, onde você vai poder exercer a sua liderança de fato, né? É verdade. E me conta uma coisa, você como consultora de RH agora, vamos deixar a mentora de líderes de lado um pouquinho, vamos falar da consultora de RH. Hoje as pessoas falam muito sobre a geração 40+, 50+. Como é que está hoje no corporativo a contratação desse público-alvo? Quais são as vantagens, desvantagens de contratar um público 40+, ou 50+? Luana, esse é um tema bom também, né? É um tema polêmico e é um tema que me entristece. Porque eu tenho 58 anos, já sofri etarismo, dói pra caramba. Como eu imagino que uma pessoa negra, né, também sinta e doa, né? Esses grupos, né, diferenciados, assim. O que acontece? Existe um movimento forte, né, nas redes sociais, né, 50+, 45+, 60+. Eu acho tudo muito bonito na teoria, pouco prático, né? Ainda existe, infelizmente, mais empresas, né, que não valorizam esse público, que não veem valor nessa geração, minha, por exemplo, né? Acham
que somos desatualizados, não temos mais pique, sem energia, cansada, doente, não consegue se adaptar, é ruim de tecnologia, sei lá, milhões de coisas. Eu já ouvi muita coisa, você não tem noção de como eu já ouvi. Inclusive chegar frente, né, o gestor da área que está abrindo uma vaga, não quero ninguém com 45, 50, pelo amor de Deus. Aí eu falo, né, pessoa aqui, né, não, Bia, você é exceção. Aí começa, exceção porque eu estava ali na frente, né? Uhum. Então é duro você ouvir isso. Como também, não quero mulher com idade fértil. Aí fica complicado, né? Não quer a velhinha, não quer a novinha. Então, como é que a gente fica, né? Então, existe, fato. Agora, eu acho que eu conheço empresas que já estão abertas, tá? Que estão até arrependidas de ter aberto mão de alguns profissionais com, né, mais 45, mais 50, porque eu acho que nós temos, Luana, uma coisa, o 50 ou 60 de hoje é totalmente diferente do 50 e 60 de antigamente. Até a plaquinha. O idoso antigamente, não sei se você lembra, era um velhinho com uma bengalinha. Hoje, o mais 60 já é um idoso, né? Todo lá, ereto. Então, assim, a nossa expectativa de vida hoje é muito maior do que, né, da minha mãe, por exemplo, embora minha mãe tenha 86, mas eu me lembro da minha mãe com 50, uma velhinha. Né? Então, não podemos olhar com aquele olhar lá de trás. Hoje, a pessoa com mais 50, ela é uma pessoa que pratica atividade física, que é atualizada, que sai, que viaja, que estuda, que já sabe que tem a tecnologia. Podemos não dominar como jovem, tá tudo bem. Sim. Mas não somos totalmente obsoletos nesse sentido. E aí e tem uma coisa que eu falo e as pessoas esquecem. As pessoas com mais 50, elas têm muito mais disponibilidade. Né? Porque falam tanto das crianças, não tem uma reunião de colégio, gente. Não tem uma pediatra para levar. Né? Então, tem muito mais disponibilidade. Até porque precisamos, se a gente parar para pensar, porque tem a história de que o filho sai, o ninho vazio, a gente precisa mais de ter interação. Exatamente. Conexão. Né? Ainda estamos vivos. E a gente tem um equilíbrio emocional, uma gestão de crise. Quantas crises já passamos na nossa vida e administramos? A nossa capacidade de adaptação muito melhor. Imensa. Já passamos por muita coisa. Né? Então, assim, esquecem de tudo. Se você me perguntar alguma coisa, se perguntar, de repente, uma pessoa jovenzinha de RH, com certeza a Bia vai ter uma resposta, porque eu já vivi isso muitas vezes. Não é? Então, eu acho que quando as empresas entenderem esse valor e a mescla, porque eu não defendo só os mais 50, não, porque também eu sei que tem talvez pessoas com mais 50 que sejam desatualizadas, não sejam informadas, como tem também jovem que não quer nada com nada. Mas eu acho que as empresas deveriam, esse para mim é o futuro, é a integração. É a mentoria reversa que eu digo, gente. Eu ensino para o outro toda a minha experiência, minha bagagem, né, o meu equilíbrio. Eu consigo evitar todo mundo nervoso. Gente, espera aí. Não precisa ficar assim, a gente, né? Enquanto o jovem, talvez, vai trazer as maravilhas tecnológicas e vai me ensinar e a gente vai e tá tudo bem, né? Eu não posso me fechar, tipo, não quero, esse novo aqui não, né, é jovem, não quero trabalhar com ele porque ele também não tem experiência. Eu acho que os dois lados têm que funcionar. O jovem tem que estar aberto para aprender com a minha sabedoria de anos, meus cabelos brancos, né? E o mais idoso, digamos assim, o mais velho, o mais sênior, o mais maduro, o nome que quiser dar, tem que também estar aberto para entender, às vezes, a própria instabilidade, a imaturidade, a impulsividade, né, que o jovem tem. E aí eu acho que funciona. Então, mas não está assim ainda. Infelizmente, Luana. Tem que ainda ter muito movimento, né, para que as empresas entendam que essa... Mas tem, para a empresa, você vê desvantagem? Nenhuma, só vantagem. Só vantagem, gente. Só né? vantagem. A pessoa vai estar muito mais presente. Por quê? É mais doente? Claro que não é mais doente. Por que é mais doente, gente? Se cuida muito. Muito mais. Muito mais. Não tem essa coisa de ser mais doente, ele está mais disponível. Ele se dedica. E uma coisa interessante, a gente veio de uma geração, a gente trabalhava muitas horas. Muitas horas. Já trabalhei 18 então, horas. Então, pra gente trabalhar muito é tranquilo. O jovem, não.
Por que os jovens, Luana, não querem ser gerentes, diretores? Porque eles viram o que os pais passaram. Eles não querem trabalhar 18 horas. Verdade. Eles não querem ficar no telefone sábado e domingo como os pais ficavam. Eles têm um outro olhar, eles querem qualidade de vida, eles querem escolher. Então, se você vê, hoje tem milhões de reportagens falando sobre isso. A quantidade de jovens que não querem essa responsabilidade gerencial, de diretoria, de cargos diretivos, né? E muito por conta da vivência que tiveram com a nossa geração. É né? verdade. Então, eu acho isso. Não, você Tem mais vantagem do que do que desvantagem. desvantagem. E as empresas precisam ter esse olhar, Precisam ter, precisam deixar esse preconceito. Não, sabe? É um preconceito. Para mim é um preconceito. Verdade. E assim, eu percebo, Bia, que você tá muito feliz com esse teu novo momento, né? Você tá, assim, radiante, assim, iluminada. E o que mais te inspira hoje na sua nova carreira? Olha, o que me inspira, primeiro, eu conseguir estar fazendo realmente o que eu gosto, né? Que é lidar com gente, muita gente. Adoro. Adoro, uma coisa que é muito gostoso, Luana, é quando as pessoas me procuram. Eu tenho um cliente muito mais por indicação do que por alguma mídia que eu soltei, tá? Chega para mim, porque alguém me indicou, alguém que já trabalhou comigo há muito tempo, né? Que lembra de mim, enfim. Isso é muito gostoso. Não, porque eu tive esse contato com você e foi bom, ou então fulano falou super bem de você. Isso é muito gostoso. É a prova social, né? Literalmente. A minha experiência, assim, né? Os meus clientes, eles vêm todos literalmente em cima disso e é a prova social. Isso me inspira, eu saber que eu fiz a diferença na vida de alguém. Não é uma questão de status, poder, nada disso. É eu saber que eu fiz a diferença na vida de alguém. Então, o que me inspira, às vezes eu estou numa mentoria com alguém e, de repente, esse alguém tem um clique, tem um despertar, tem um novo olhar, né? Eu falo, gente, né? Eu falo, me dá uma alegria, assim, que assim, eu não consigo descrever. E, às vezes, eu passo da hora e fico lá, né, com o cliente. Às vezes, eu nem sinto a hora passar, porque o negócio, assim, ele evolui de uma maneira tão gostosa. Tão leve, né? Não é? Porque eu estou vendo a descoberta, né, que ele está fazendo, os insights que ele está tendo. Então, acho que é isso que me inspira. Eu, no meio de um processo, eu percebi essa evolução, no final, ter êxito, né? Ter tido uma recomendação dessa pessoa, confiou no meu trabalho, né? Porque algumas pessoas confidenciam algumas coisas que são mais delicadas. Então, eu acho que é isso que me inspira, eu poder ajudar. Que eu acho que todo mundo tem boleto para pagar e eu ainda tenho, né? Mesmo que eu me aposente, você sabe que a aposentadoria no Brasil, a gente tem boleto para pagar. Mas eu acho que eu tenho essa missão de vida, né? Que é de ajudar o outro a se encontrar, né? Porque eu acho inadmissível alguém trabalhar triste. Alguém ter que levantar de manhã, lá vou eu para o trabalho de novo. Sabe aquela coisa, né? Para mim, trabalho tem que ser prazeroso. Porque todo mundo precisa trabalhar. Sabe que eu percebo muitos empresários que levantam para ir para sua própria empresa desmotivados? Pois é. Empresários, eles vão, porque eu tenho que aturar os funcionários, porque hoje eu tenho que aturar aquele cliente chato. Mas faz parte. Faz parte. E isso faz parte do nosso dia, né? Então, quando eu vejo pessoas assim, eu falo, tem alguma coisa errada com a pessoa, ou com a escolha dele, ou com o projeto dele, ou com o negócio dele, sei lá. Eu acho que, por mais que seja chato em algum momento, que tenha... Porque, gente, também o meu não é todo mundo, então, para uma pessoa que a Bia tá na Disney, né? Não é isso. Tem situações difíceis, tem alguns impasses, às vezes, tem algumas negociações que, às vezes, não são legais. Mas, até isso, a gente tem que aprender a lidar, né? É verdade. Então, tem vezes... Tem alguns momentos na mentoria que eu falei, vamos terminar agora aqui. A gente volta na semana que vem. Porque o negócio ali ficou um impasse meio sem solução. E eu acho que é a melhor saída. Vamos terminar aqui. Fica para pensar, né, nessa colocação que eu fiz. Foi legal? Foi uma coisa que a gente terminou feliz? Não. Mas foi a melhor saída para aquele momento. Então, até nesse momento... me dá prazer, porque eu acho que eu fui assertiva na tomada de decisão, né?
Como às vezes eu tenho um mentorado que está trabalhando, está insatisfeito, mas está querendo encontrar alguma coisa, mas não está trabalhando. No meio do caminho ele perde o emprego. É horrível. É horrível. Não é? Então, essa é a parte. Não é legal, então não é só coisa boa. É verdade. Tem coisa ruim. Mas mesmo numa situação dessa, peraí, vamos dar a volta por cima e agora vamos procurar um emprego melhor. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que tentar olhar o outro lado. Né? Sempre olhar o lado bom da coisa. Tem um lado bom. Sim, não vamos ficar só com a nuvenzinha preta. É que tem gente que só olha para aquela direção, né? Sombra. Parece que tá com aquele negócio do cavalo, só assim. Olha para a sombra, exatamente. Ou então, assim, gente, ó. Abrir os horizontes. Tem que abrir. Né? E o que você acha daquelas pessoas que odeiam a segunda-feira e amam a sexta-feira? Ah, eu sou louca. Eu era louca pra perguntar isso pra uma consultora de RH. Tô realizando o meu sonho. O que você acha disso? Aquela pessoa que, nossa, graças a Deus é sexta-feira. E aí chega no domingo e fala, ai, amanhã tem que trabalhar. Tem duas situações que eu sempre falo. Ou ela tem que realmente mudar de emprego, porque ali acabou, não está feliz, a empresa não é para ela, o cargo, a posição, o setor, a chefia. Tem situações que isso acontece mesmo. Às vezes os ciclos se fecham, você não tem mais nada a ver com aquela empresa. Isso acontece, normalíssimo, tá? Você não é a primeira nem vai ser a última. E tem momentos em que você também não está fazendo por onde. Você também está meio assim, sabe? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E ninguém vai te reconhecer se você também está apagada. Eu falo, as pessoas precisam se posicionar, saber o que elas querem, né? Se colocar. Se eu sou boa, se eu entrego resultados, se eu sei o que eu estou fazendo e não estão me vendo, ou realmente a empresa tem questões internas, ou eu não estou sabendo me posicionar. Então, tem que entender, eu mudo meu posicionamento para ficar aqui, paro de ficar, ó céus, ó porque o meu chefe, ó porque isso, ó porque aquilo, e você falou o quê? E você fez o quê? Você está de braços cruzados, lá de fofoquinha, porque também tem gente que adora, né, ficar lá falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro, isso não vai resolver. Então, eu acho que tem essas duas coisas, Lu, você tem que entender. Eu estou no meu posicionamento certo, eu estou entregando tudo, eu falo com as pessoas certas, eu ajudo pra caramba o meu chefe, eu me coloco em reunião e as coisas, sabe, estão ruins, o tratamento está ruim, a empresa não tem uma política de carreira, eu percebo pessoas sendo protegidas, está na hora de você mudar de emprego. Se a segunda-feira é ruim e se a sexta é ufa, né, chegou sextou, né, que o pessoal adora, você tem que avaliar isso. Sou eu ou é a empresa? Se sou eu, vamos mudar o meu posicionamento. Se eu já fiz de tudo e não conseguia, vamos procurar emprego. Não fica. Faz muito sentido isso. Não fica. Faz muito sentido. Vá ser feliz. Eu, quando estava na era CLT, por muitas vezes eu mudava de emprego, às vezes com 1 ano, com 6 meses, por conta disso. Clima organizacional. Eu via que não era para mim, não era ali o meu lugar. Exato. A gente tem que fazer essa leitura. Tem que fazer. A gente tem que ser maduro para fazer essa leitura. Não é o chefe, não é o clima, é fofoca. E não faço parte desse ambiente. Os valores da empresa não faço também. parte, os valores. É só para ficar bonitinha na isso porta que eu da falo. entrada, né? Muito. Gente, você não tem ideia de quantos. Tenho. Né? Muitos. E aí você vê que, peraí, isso aqui não tem. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem, gente, cai fora. Né? Porque você vai estar ali. As pessoas, eu acho que antigamente, quando a gente trabalhava 30 anos numa empresa, né? Às vezes tem Banco do Brasil, você fica 30 anos, né? Caixa Econômica, mas emprego público às vezes, né? Hoje não existe isso, gente. Pelo amor, não tem carreira de 30 anos. Você tem que ter carreira que você seja feliz. Então, é uma frase que eu também gosto, você tem que ser o protagonista da sua carreira. Verdade. Você tem que entender, aqui eu não vou conseguir dar meu próximo passo, então, vamos buscar onde eu posso dar o meu próximo passo, né? Porque você tem que desenhar. É isso aí. Tem que ser responsável. Não espere que a empresa vai dizer, não, tá pra Luana, ela daqui a pouco vai fazer isso. Não vai fazer. É autorresponsabilidade, É autorresponsabilidade. Né? Que o colaborador também precisa ter. Então, autodesenvolvimento. Exatamente. O colaborador, a pessoa que trabalha para alguém, ela precisa entender, ter esse autoconhecimento, precisa entender quem ela é para saber se ali é o lugar dela. Porque às vezes ela fica ali sofrendo 30 anos. Sofrendo, gente. Aí começa as doenças, você não sabe. Não sabe. Por que a pessoa tem isso, por que a pessoa tem aquilo. Tá somatizando. É verdade.
Isso eu vi muito no mundo. Foram 20 anos, né? Pois é. Eu trabalhei dos 14 aos 34. Então você sabe exatamente. Isso se repete. Muito, se repete Isso muito. se repete. Exatamente. Bom, tá terminando nosso papo, tá muito gostoso, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Eu quero voltar pra Bia, mentora de líderes, porque eu tenho mais uma pergunta pra te fazer. Eu não sei se vai estar aqui no seu livro, mas eu queria saber de você, como que você enxerga o futuro da liderança? Então, eu sinceramente, eu acho que aquela liderança de controle que existia de autocrata. Né, autocrata, acabou. Não tem mais espaço, esquece. Ah, não, mas a empresa X ainda tem. Então você vai morrer nessa empresa, viu? Porque isso já tá old fashion. Eu vejo a liderança hoje, ela é uma liderança humanizada. Ela tem que entender que ela trabalha com gente, para gente, né? E somente, como eu te falei, gente que traz resultado, né? E se a liderança não entender que o resultado, sendo um número, né? Ah, não, eu dei o resultado, é um número. Mas como é que você conseguiu esse resultado? Tirando o couro de todo mundo? Não vai. No outro mês, você vai ter que novamente tirar o couro de todo mundo. Se você tiver uma liderança que seja empática, colaborativa, que dê o exemplo, que seja inspiradora, servidora, você pode ter certeza que esse resultado vai vir esse mês e que mês que vem vai ser maior ainda. Porque vai estar de reconhecimento. Porque tem muito líder que quando bate o resultado não fez mais do que obrigação. Gente, temos que vibrar, comemorar, celebrar. Eu ouvi muito isso. Não é? Conseguimos, sei lá, 2 milhões esse mês. Então, mês que vem vai ser quanto? Aí todo mundo já traça a meta juntos. Não, 2 milhões é pouco. Mês que vem vamos estar... É equipe junto. Esse é o líder que eu acredito no futuro. É o líder que está junto, né? Que comemora, né? Que, obviamente, senta quando tem que estar na hora de sentar, que dá feedback. Ele não gosta de dar feedback, não. Não gosta. Aí como é que o outro vai saber que eu não está bem? Não tem como. Então, o líder, não tem bola de cristal, não tem. Então, o líder tem que ser assertivo. Luana, não tá legal. Você precisa fazer isso, isso, isso. Né? Vou te ajudar. Qual é o problema? Quer ajuda? Vamos lá traçar um plano de ação para você. Esse é o líder. Eu tive nos 2 papéis, né? Eu tive no papel da colaboradora, que não faz mais que obrigação. Tive no papel do líder, que tinha que fazer a qualquer custo, se não fizesse, trocava, enquanto eu era do corporativo. Só que assim, eu ressignifiquei tanto isso, que em 2020, quando eu conquistei o carro cor-de-rosa na Mary Kay, não é fácil fazer equipe vender 100 mil em produto durante 6 meses, ao longo, cada mês 100 mil em casa, porque nós estávamos em casa. Então, assim, foi uma liderança muito servidora e foi uma conquista de todos, assim, foi uma experiência, assim, meu filho falava assim, mãe, é só um carro, meu filho tinha 8 anos, né? Mãe, você tá chorando, é só um carro. Inclusive, mas tem um significado, inclusive, né? Aqui no canal tem o vídeo do carro cor-de-rosa, se você quiser ver o quão bonito foi a entrega do carro. Meu filho veio dirigindo no colo do meu marido para me entregar o carro. Ele falava, minha mãe chorou muito, era só um carro. Mas só você vê que toda a equipe, né, colaborou, trabalhou, vendeu, porque assim, o ticket do produto é muito baixo, uma média é R$60, você vender 100 mil durante 6 meses, todos os meses, é um desafio. E quando você vê o time fazendo isso para te ajudar, é algo assim que não tem preço. Não tem. Né? Não tem. Porque tem muito colaborador que vai embora, tipo, você não quer... Né? Não, e voluntários, né? E eu tô falando de voluntários, eu estou falando de voluntários. Você conseguiu, sabe, esse é o modelo de liderança que eu acredito, né? Quando você consegue reunir esse time junto, né? Porque assim, um não entrega nada, desculpe, um não faz nada. Não. Né? Mandorinha não faz verão. Não faz, já literalmente, ditado, né? literalmente. Então, para mim, eu vejo isso, né? E certamente não era um líder, obviamente, que, né, que fosse grosso, né? Com certeza não, porque esse líder, que é aquele líder autoritário, que pune, que chama atenção, que não ajuda, cara, esse não vai conseguir nada, não vai ficar sozinho. Quando eu comecei como diretora, eu formei um time de 50 pessoas em 3 meses, né, que era o tempo da qualificação, e eu perdi a equipe toda, por ser uma líder autocrata. E quem falou pra mim que eu era uma líder autocrata foi um liderado meu, que me indicou minha primeira coach. Que é aí que eu comecei o processo. Então, assim, ele nem ficou na equipe. E legal que você reconheceu. Reconheci. Porque você podia falar, você tá louco?
Quem é você para estar me ensinando, né? Porque isso acontece muito. Acontece. O líder que não quer ouvir. Não, eu ouvi, eu queria saber onde eu estava errando, porque eu queria então, acertar. Assim, esse é o modelo de liderança que eu acredito. Na escuta, né? Porque eu sempre falo, feedback é isso. Eu dou para o meu funcionário, o funcionário tem que dar para mim. Isso aí. Porque eu também preciso saber onde eu preciso ajustar, né? E tem que ouvir. E como que é feedback, eu perguntava muito para as pessoas, né? Como é que você quer que eu te cobre? Porque como não era um funcionário, eu não podia decidir como eu cobrar. O que você quer que eu fale? Você quer que eu te diga as métricas, o volume, a produção, o valor? Como é que você quer que eu metrifique isso? Você desenhou um modelo para cada liderado seu, né? E que tem que ser isso, gente. O líder tem que ter a capacidade, Luana, de entender que você tem um time lá de 5, 10, 15, 20, 100, não importa. Você tem que conhecer cada um. Porque são seres ali individuais. E, obviamente, dão a entrega no conjunto, mas você tem que saber exatamente o que ele é bom, o que ele é ruim, porque aí você vai juntando forças. Se a Luana é boa nisso, o fulano não é, um vai complementar o outro. Então, a gente precisa entender, né, quem é quem. Se a Luana consegue ouvir uma bronquinha mais dura, eu vou falar com a Luana mais dura, que ela só funciona assim. Se o outro precisa de um pouquinho mais de colo na briga, né, na chamada de atenção, eu vou dar colo na hora que eu chamar a atenção. Então, acho que a liderança precisa ter esse olhar. Porque aí sim ela consegue unir todos. Porque se ela está achando que está todo mundo no mesmo nível, não está. O que serve para um não serve para o outro. Gente, que aula! Eu tô apaixonada! Bia, isso não foi um podcast, isso foi uma aula! Que bom! Gente, assistam, os líderes precisam ter esse livro, precisam conhecer a Bia. Eu tô apaixonada! Tô apaixonada por essa mulher. E a gente está encerrando com muita dor no coração, porque eu estou amando essa aula. Que bom, querida. Mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão começando a liderar. Porque se eu tivesse uma Bia na minha vida, quando eu comecei a liderar um exército de voluntárias, tudo seria diferente. Eu não teria errado tanto. Então, as pessoas que estão começando a liderar, você pode deixar um recado para as pessoas que estão começando a liderar. O que elas precisam saber para ter uma liderança assertiva. Tá. Primeiro, eu acho o seguinte, né? Seja você. Não tenta ser alguém, né? Porque eu vi ou eu admiro, eu quero ser a Bia, né? Não, seja você. Primeira coisa. Procure, sim, uma inspiração para você poder ter aquela direção. Poxa, quando eu crescer, eu quero ser que nem aquela pessoa. Porque no momento em que você admira alguém, você consegue ir desenvolvendo em você, né, habilidades, competências que você entende que é importante. E outra coisa muito legal que eu sempre falo e que eu sempre fiz, sandália da humildade. Peça ajuda. Não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum saber. Não tenta chegar, né, com o nariz em pé, só porque você virou líder e aí eu tenho uma equipe. Seja humilde, peça ajuda. Né? Fale que você não sabe. Né? E assim você vai conquistando seu time. Não tenha medo de errar. E se você chegou nessa posição, porque alguém viu que você tinha potencial. Então, você precisa acreditar em você. Se você chegar insegura, aí sim. Insegurança faz com que as pessoas, né, não te olhem com respeito. Então, mesmo que eu não sei, mas eu não sei, fale de uma maneira segura. Né? Porque as pessoas precisam te respeitar. A liderança é muito respeito. Né? E não é porque eu tenho poder, não. Eu respeito porque eu admiro. Né? Então, sempre também procure dar exemplo. Se tem que chegar cedo, chega cedo. Como é que você vai cobrar o outro horário se você não cumpre um horário? Né? Então, seja exemplo também. Sempre. Ih, arrasou, maravilhosa! Eu aprendi com a senhora Mary Kay Ash, né? Eu lia muitos livros dela. E ela falava que só existem 3 formas de liderar. Pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. O exemplo é tudo. E exemplo é tudo. O exemplo arrasta, né? A pessoa. Então, Bia, eu quero te agradecer por essa aula. Não vou nem falar que foi um podcast, por essa aula maravilhosa. Que bom, querida. Eu tô impactada. Eu vou chegar em casa e vou engolir esse livro, porque eu amo. Eu acho que você vai, eu gostei muito. Eu amo. Então, no meu lançamento, você vai estar lá. Com certeza. Livro, né? Já pode me dar data que eu já vou ficar na agenda agora. Eu amo esse assunto de liderança. Foram muitos anos liderando o Exército de Voluntárias. Hoje eu lidero um time da minha agência, que
também não são meus colaboradores, então tem que saber liderar também. Mais ainda, né? Mas eu fiquei feliz que eu ouvi do meu desenvolvedor, Daniel, o nome dele, ele vai ver esse podcast, ele falou assim, você sabia que você tem um time igual você tinha na Mary Kay? Eu falei, não tinha percebido. Você faz toda a gestão desse time e você não tem nenhum funcionário, são todos voluntários. Eu falei, é verdade. Então, assim, achei legal a visão que ele teve da minha liderança dentro da minha agência e eles sendo parceiros. Então, isso é muito gostoso, é um reconhecimento. E tá também, dando certo. Né? Tá dando muito certo. Eu também vou fazer 3 anos no próximo ano, tô muito feliz. Mas eu quero te agradecer, Bia, muito. Obrigada a você pelo convite. Ai, foi maravilhoso essa Mas eu aula, adoro falar sobre isso, né? Eu também adoro ouvir. Gente, eu quero agradecer vocês por terem ficado aqui com a gente durante esse tempinho maravilhoso, essa aula incrível. Assistam de novo, quantas vezes vocês quiserem. O livro da Bia, Gestão e Liderança na Prática. Adquiram esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E se você quer ser o próximo empresário que vai estar aqui no Logato Cash comigo no próximo mês, comenta que eu quero participar do Logato Cash, que eu vou entrar em contato com você pra gente estar junto no próximo episódio, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!